Olá, meus amigos, estamos no ar com o nosso programa Polícia em Ação, aqui pelo canal 7 da NET TV Rio Preto, a TV de São José do Rio Preto. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo aqui pelo canal 7 da NET ou também pelas mídias. Pode acompanhar pelo site www.tvriopreto.tv ou também pelo Facebook da TV Rio Preto. Acompanhe, será um prazer você participar do nosso programa, fazendo perguntas ou sugestões aqui para mim ou para os nossos convidados. Bom, o nosso programa Polícia em Ação, além de ter o objetivo de mostrar o trabalho, mostrar de uma maneira mais detalhada o trabalho policial, nós aqui também discutimos e orientamos sobre temas relacionados à segurança pública. E um tema que está muito em evidência, tem sido conversado bastante, tem passado na imprensa, e está relacionado diretamente com a segurança. Sim, a questão da escola sem partido. A escola sem partido. Está relacionada à segurança porque é justamente dentro da sala de aula que ocorrem alguns problemas. Por exemplo, só para ilustrar aqui, recentemente, lá em Minas Gerais, um filho de um policial pegou a arma do pai e matou os amiguinhos na sala de aula. Dizem que estava sofrendo bullying. Então, o professor, por exemplo, tem que estar atento a esse tipo de problema, que é o bullying em sala de aula. Enfim, nós tivemos aqui, aprovada já na Câmara Municipal, uma lei que fala exatamente sobre escola sem partido. Embora essa lei já foi aprovada com grande maioria dos vereadores, essa lei depende da aprovação, né, da homologação do prefeito. E o prefeito pode, inclusive, vetar, o que eu não acredito, porque foi aprovado pela grande maioria dos vereadores. Agora, a gente vê aí nas mídias um clamor, gente a favor, gente contra e tudo mais. Então, hoje eu estou tendo aqui o prazer de receber dois companheiros. O doutor Manuel Carlos Torres, companheiro de MCB, presidente do MCB. Manuel, prazer estar recebendo você aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E também estamos recebendo o vereador Pedro Roberto, companheiro do PRP. Vereador que eu quero aproveitar aqui para fazer em público um elogio para você, viu, Pedro? Admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E, principalmente, eu nunca ouvi falar nada a seu respeito que desabone a sua pessoa. Então, meus parabéns, que você continue sempre assim, um exemplo de vereador em São José do Rio Preto. Bom, vou começar aqui, então, com o Manuel. Manuel, eu sei que você esteve lá na Câmara, participando da votação dessa lei. Houve uma sessão antes para que fosse debatida, mas que, na verdade, pelo menos o que eu vi pela televisão, não foi um debate, foi um embate, como nós estávamos falando, né? Infelizmente, as pessoas não mostraram o seu ponto de vista, não colocaram assim, os prós e os contras, como deve ser feito, de maneira inteligente, de maneira coerente. O que eu vi lá foi uma gritaria, ofensas, xingando, o presidente da Câmara ameaçando retirar as pessoas lá da plateia, e eu, sinceramente, eu fiquei envergonhado com aquilo lá, sabe? Alguns vereadores xingando, um vereador xingando o povo xingando o vereador, aquela gritaria, professores, quando alguém falava alguma coisa do lado defendendo, já gritavam fascista. Aí uma mulher levanta a camisa e mostra uma tatuagem do Che Guevara. Eu achei aquilo lá ridículo, uma vergonha, né? Então eu tenho certeza que os senhores aqui vão colocar as suas opiniões de maneira inteligente, que é o que se espera dos dois. Gostaria então, inicialmente, doutor Manuel, que o senhor falasse aí, então o seu posicionamento, exatamente o porquê que o senhor concorda e que essa lei foi aprovada e precisa de alguns adendos ou não. Ok, vamos lá. Realmente é um assunto bastante polêmico, trouxe aí uma energia muito forte em cima do tema, até acho que por causa do nome que foi dado ao projeto, como Escola Sem Partido. Na verdade, não é exatamente só escola sem partido, é uma escola sem doutrinação de qualquer tipo de ideologia, que seja social, política, religiosa, qualquer tipo de situação onde você expõe a criança uma situação adversa ao que ela tem como cultura própria.
o que ela aprende em casa, os princípios vividos em casa, principalmente naquele momento onde ela está mais vulnerável. A criança ainda não tem uma formação sociocultural suficiente para fazer debates, para fazer uma filtragem do que lhe é apresentado, e isso é o que motivou o Escola Sem Partido. Então, essa inflamação popular que aconteceu, eu acho que foi muito mais por conta de parecer que era exatamente só política a doutrinação que se tentava combater, do que eventualmente um conhecimento maior de causa. Infelizmente, como você disse, não foram debates. A primeira audiência pública, que seria a que se prestava a fazer um esclarecimento popular e uma discussão para agregar ao projeto, nesse momento nós não tivemos de fato debate nenhum. Pouco disso foi absorvido quer pela audiência, quer pelos vereadores que fariam depois qualquer destaque ou qualquer modificação no texto, tá? Infelizmente. Já na segunda sessão, já é a votação, ali os vereadores já estudaram o caso, já estão ali de cabeça pensada, de opinião formada. Não é mais hora ali de fazer o debate construtivo de coisa nenhuma, né? Ali é realmente uma forma de pressão da galeria, mas, na verdade, o vereador, todos bem preparados, já leram o assunto, já sabem do que se trata, já formaram a sua própria opinião. Então, eu confesso que fiquei encantado com a participação nas duas, como eu tinha comentado com vocês, nas duas situações, de ver a população riopretense voltar à Câmara Municipal para debater assuntos importantes que lhe digam respeito. Isso é extremamente salutar. Um pouco dessa agressividade, um pouco dessa falta de diálogo advém dessa falta de hábito. A gente está desacostumado a esse debate, a gente não está acostumado a ouvir a opinião contrária, a não ser nos próprios círculos. Então você está protegido por uma comunidade que pensa mais ou menos igual, aí você se sente mais à vontade para debater. Esse tipo de debate mais aberto, onde o oposto está junto, nós não estamos acostumados. E aí acontece o que aconteceu lá. O que a gente precisa fazer é estimular que isso aconteça mais vezes, para que esse tipo de debate seja aprendido, que a gente consiga fazer desse debate algo construtivo, de lapidar, de melhorar as propostas legislativas dentro do município. Voltando à Escola Sem Partido, se você for analisar, até o que brilhantemente o vereador Pupo fez explicações sobre a qualidade legal da proposta, e ele disse que é um bis in idem, que tudo aquilo já está praticamente previsto ou dentro do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou dentro do Código Penal. Então não teria muito sentido você fazer uma nova lei para legislar acerca de um assunto que já está esgotado. O que acontece é que, o nosso entendimento é que ele traz à consciência do aluno e dos pais do aluno os direitos que ele tem, que estão já realmente consubstanciados nesses outros corpos legais, mas que não são de domínio público, que não são legislações que o popular conheça, que saiba dela fazer uso. A partir do momento que você esclarece a criança que ele tem direito ele não é obrigado a aceitar a opinião, que ele pode debater a opinião, que se ele não se sente à vontade com isso, ele está certo em queixar com os pais, aí sim você faz valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem esse tipo de instrução, sem esse esclarecimento para a criança, ele vai se achar errado. Afinal de contas, eu estou sendo afrontado por uma pessoa que foi escolhida por meus pais para me dar instrução. É uma pessoa que tem o respeito da minha família. Por que eu vou contra? Não posso, eu devo estar errado. Se essa pessoa que é referência para mim, dentro da minha família e dentro da coletividade, me diz alguma coisa que é diferente do que eu trago como princípio básico da minha criação. Então, a ideia do Escola Sem Partido, tanto que a legislação não traz qualquer punição para ninguém, né, é trazer tão somente um cartaz que esclareça os direitos da criança e as obrigações já legalmente instituídas de professores e educadores, para que isso fique claro e que a criança tenha condição de questionar quando achar que qualquer um desses direitos que ela tem ou das obrigações do professor foram transgredidos. Essa era a ideia básica. Cabe melhorias na legislação? Evidentemente, tudo pode ser melhorado. Eu acho que a partir da aplicação ou de uma nova leitura desse caso, isso possa ser melhorado com emendas posteriores. Tá? Mas o texto, até por essa ser tão singelo,
só apresentar uma situação de esclarecimento, sem qualquer punição, não mexe em grade curricular, não mexe em conteúdo programático, nada disso, não tem por que negar. A gente tem ouvido muito do lado contrário, que isso é uma mordaça ao professor, o professor tem direito de se manifestar, né? Que seria isso, contra a liberdade de expressão. Eu entendo, e muitas das pessoas que pensam como eu também entendem, que a sala de aula não é um lugar de expressão, é um lugar de instrução. A pessoa se exprime em situações um pouco mais fáceis de se filtrar. Você se fecha num teatro e faz uma peça, você se fecha num cinema e faz uma projeção de um filme. Tá? Você vende um livro para quem se interessa. A partir do momento que você expõe a criança obrigatoriamente ao ensino, ele não pode escolher a escola que ele vai. Se o pai não mandá-lo para a escola porque não concorda com isso, pode até ser preso. Então, eu estou forçando a criança a exposição daquelas ideias. E aí, se eu não tiver uma limitação para a exposição dessas ideias, eu estou forçando a criança a aceitar uma doutrinação. E é isso, em síntese, o que a Escola Sem Partido é contra. Mas a gente fala só da doutrinação política, mas não. Vamos pegar um exemplo extremo. Você imagine um professor nazista que queira transferir os seus ideais nazistas dentro da sala de aula. Isso está errado. Ele não pode falar de nazismo? Não, ao contrário, tem que esclarecer como funcionou, o que aconteceu, os momentos em que aquilo foi, entre aspas, útil para a população que se beneficiou do nazismo, e teve, né, reconstruiu uma parte na Alemanha, e como ele conseguiu conquistar o público para trazer a segunda parte do nazismo, que era nefasta. Agora, eu vou permitir que uma exposição relativa ao nazismo, a ideologia do nazismo seja promulgada ou propalada para as crianças como sendo a ideal. Esse é o limite que a lei da Escola Sem Partido pretende estabelecer. O que é doutrinação e o que é instrução. Entendeu? Olha, convidei também aqui hoje para participar o vereador Pedro Roberto, nosso exemplo de vereador aqui, não só pelo conhecimento que você também tem nessa área e tal, mas também pesou o fato de você ter votado contra essa lei. Então, gostaria que você aproveitasse aqui, expusesse os seus motivos que fizeram votar contra. Quero saudar você, Coronel Vicente, agradecer pelo convite, Manuel, que está aqui. Eu acho que é importantíssimo esse nosso diálogo, né? E, primeiro, dizer que concordo com a questão do debate, que não houve, na verdade, não houve um debate, houve uma audiência, inicialmente, muito tumultuada, né? Assim, de uma certa forma, não contribuiu, né, para elucidar, até porque eu acho que a gente tem que ouvir sempre, né? Mesmo que eu seja, quando entra um projeto na Câmara, eu posso ter uma posição inicial, mas ouvindo, inclusive, uma série de observações, informações, eu posso mudar a minha opinião. Isso é natural, e a gente tem que partir desse princípio, né? Se eu for convencido, eu posso mudar a minha opinião, não tem nenhum problema nisso. Aliás, eu sempre votei, sempre por convencimento, né? Estar convencido disso, daquilo, eu acho que é isso. O vereador, ele tem essa obrigação, né, eu acho, de se envolver com os temas que estão na Câmara, né? Buscar informação. Nesse sentido, quando esse projeto entrou na casa, eu comecei a buscar informação. E fui na fonte, eu fui nas escolas municipais, porque é importante dizer que esse projeto, né, do vereador Jean Dornelas, é um projeto que é aplicado nas escolas municipais. Uma rede com mais de 38 mil alunos e quase 2 mil professores. Eu fui falar com pais e fui falar com professores, né? São aqueles que lidam com as nossas crianças aqui em Rio Preto. E daí, primeiro, conversando com a maioria dos professores, a maioria se colocou contra essa proposta, porque entende que isso em Rio Preto não tem nenhum problema. Tanto é que não foi indicado, né, pelo vereador ou por quem quer que seja, um único caso em que na escola a criança tenha sido doutrinada ou tenha sido abordado um assunto de política ou religião ou outro tema que tenha
tido uma influência do professor. Então, e aí conversei com pais também, a gente percebe que boa parte dos pais talvez não acompanhe muito de perto, né, o desenvolvimento do seu filho, e aí também a gente aproveitou nesse debate para dizer que é importante os pais irem nas escolas, conhecer o projeto pedagógico daquela escola, porque não é assim, na verdade os professores hoje, nem na escola municipal, nem na estadual, qualquer outra escola, pode fazer qualquer tipo de doutrinação, né? Então, primeiro dizer que, como foi dito, eu entendo, mas hoje não está permitido isso. A própria legislação, a Constituição Federal, os programas municipais, é o chamado Plano Municipal de Educação, Plano Estadual, Plano Nacional, não permite que seja feito qualquer tipo de doutrinação ou que o professor se imponha frente ao aluno naquilo que ele acredita, né? Então, os planos nacionais, o plano estadual e municipal não permite isso. E o que eu percebi, na verdade, é que isso ia criar e vai criar uma grande dificuldade para o professor, às vezes até de abordar alguns temas, né? Porque, na verdade, ele não deve impor a sua posição, mas ele deve mostrar os lados de uma situação, porque senão a criança também não cresce, não aprende, né? O que eu percebi, na verdade, foi isso, que essa proposta, ela mais cria um problema para o sistema educacional do que qualquer tipo de solução. Então, por exemplo, nós temos hoje no município problemas importantes, falta de vaga em creche, nós temos problemas da própria merenda para as crianças, nós temos problemas de condição das escolas que não são oferecidas. Então, eu acho que essa proposta, ela serviria mais como uma campanha, não como um projeto. Poderia-se fazer uma campanha dizendo que os professores não podem fazer isso ou aquilo. Acho que aí até que seria razoável. E até para citar um exemplo, Coronel e Manuel, eu fui numa escola do Estado recentemente, até depois que a lei foi aprovada na Câmara, e conversando com o diretor do Estado, né, porque aí a gente focou mais no município, e eu tive um contato com o diretor de escola estadual. Ele foi muito taxativo, falou: Pedro, a gente já orienta os professores, isso é uma constante em todas as escolas, para não impor a sua opinião pessoal, fazer um trabalho isento, né? Isso realmente é uma coisa que tem acontecido. Ele falou que isso é uma prática. Então, o que nós temos que tomar cuidado é que essa lei, ela de repente coloca os professores em xeque. E o processo educacional não pode partir desse princípio. Tem que ser um princípio de diálogo do professor com os pais, com ali a comunidade que ele atua, de envolvimento, né? É muito importante que os pais procurem as suas escolas, a PM, se envolvam com a escola. É isso que os diretores, os professores precisam, de envolvimento dos pais. Ninguém está preocupado com essa questão. Como eu falei, nós temos uma rede enorme em Rio Preto, e à medida que não tem problema, por que então você vai, de repente, colocar uma situação que vai gerar uma preocupação para os professores? Na minha opinião, é isso, né? Na verdade, ela não ajuda, não contribui para a melhoria do processo educacional. Ou seja, se o meu filho, né, está na escola, o que eu tenho que ver? Eu quero que ele saia com a melhor formação possível. E, na minha opinião pessoal, e também, né, como eu falei, fui convencido disso, porque eu conversei com muitas pessoas, ele não contribui para uma melhoria do sistema educacional municipal. Bem, nós temos que ir para um rápido apoio cultural, rapidinho, voltamos já para discutir esse assunto tão importante. Pai Bola, aguarde um minutinho. O Grupo Lucadema desenvolve e fabrica equipamentos para laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade, além de oferecer toda a linha de consumíveis como vidrarias, reagentes e acessórios. Equipe técnica altamente especializada em manutenção de equipamentos científicos. Com um portfólio completo, atendemos a indústrias de segmentos variados, bem como universidades e institutos de pesquisa em todo o território nacional. Grupo Lucadema está presente no dia a dia de todos os brasileiros.
Toda a tecnologia japonesa em suas mãos. Na Vila Nissan você encontra um Nissan do tamanho da sua necessidade. Nissan Marque, compacto, inteligente e econômico. Nissan Versa, o sedã para quem deseja espaço com economia. Kicks, o SUV que vai surpreender você. Novo Sentra, sofisticação e alta tecnologia. E a nova Frontier é mais que força, é Nissan. Na Vila Nissan você vai encontrar uma equipe completa para lhe atender em todos os departamentos, da venda à assistência técnica. Vila Nissan, a sua concessionária Nissan. Hoje o mundo está conectado o tempo todo, interagindo, trazendo informações, buscando informações e até comprando pela internet. Pois agora é tudo tão simples, a informação está na palma das nossas mãos. E é claro, a Lojas Lívia também está conectada nesse universo digital que nunca para. No Facebook publicamos todos os eventos, a agenda de cursos que estão bombando, além de vários sorteios que todo mundo gosta, né? No Instagram, temos dicas de beleza e novidades. Já no Stories e Snapchat, trazemos vários lançamentos. E o canal no YouTube não podia ficar de fora. São mais de 180 vídeos com informações técnicas de produtos, resenhas e lançamentos. E se você ainda não segue Lojas Lívia nas redes sociais, é só pesquisar Lojas Lívia em todas e seguir. Fique por dentro de tudo que rola por aqui, porque aqui sempre tem novidade. Mike Center Artigos Militares. Atenção policiais e bombeiros militares e civis, guardas municipais, agentes penitenciários e de segurança. Agora vocês têm a maior e mais completa loja de artigos militares de Rio Preto. Aqui você encontra tudo o que precisam, sempre com a melhor qualidade. E para você, mulher, aqui você encontra os equipamentos necessários para a sua defesa. Trisec, tecnologia, tradição e conhecimento ao planejar a segurança nos condomínios residenciais. Instalar corretamente todos os equipamentos seguindo as normas técnicas e fazer a manutenção programada são fatores importantes para o pleno funcionamento dos sistemas de segurança. Para isso, você pode contar com a Trisec. Com uma equipe altamente capacitada, a Trisec cuida dos itens que proporcionam mais tranquilidade ao seu condomínio. Conheça o que a Trisec pode fazer por você. Voltamos com o nosso programa Polícia em Ação, hoje aqui com a grata satisfação de receber dois companheiros, o vereador Pedro Roberto e o doutor Manuel Torres. Olha, nós estamos falando aqui sobre essa questão da escola sem partido ainda. Eu queria só colocar uma coisa. O que a gente percebe aqui, não só nesse assunto, mas em vários outros assuntos, que o povo em si, as pessoas de bem, estão começando a ficar cansados de tanta bandalheira, de tanta corrupção, de tanta violência. O povo está tão cansado disso que chega, está aumentando aí o clamor social pedindo uma intervenção militar. Quando as pessoas estão pedindo intervenção militar, o que ele está falando? Ó, não tem mais jeito, chama a polícia. Está pedindo socorro. Né? Então, a gente vê isso, principalmente os dois grandes problemas da nação, que é a questão da corrupção e da violência, e um é irmão do outro. Né? Eu sofria isso, estava falando aqui no intervalo, a questão da segurança, que hoje, com essa velocidade da informação, que ela é instantânea, a pessoa vê uma coisa que acontece no Rio de Janeiro, ou que acontece em outro lugar, ela já acha que está acontecendo aqui, na escola dela e tudo mais. Como bem disse o vereador Pedro Roberto, o Rio Preto não tem um quadro, não tem casos específicos disso aí, né? Tudo bem, mas tem, no Brasil todo acontecem coisas medonhas na educação. Quando a gente vê na USP, o cidadão, aluno lá, seminu, urinando no outro, meu Deus, ou então vem aquele babacas lá eu dou o nome mesmo, Jean Willis, e chega lá e quer cartilha para criança de 7 anos, mostrando homossexualismo. Não sabe se é homem ou menina, ideologia de gênero. Isso é ridículo. Vem aquela outra tonta lá, Maria do Rosário, com uma faixinha lá, pedofilia não é crime, não deve ser preso, tem que ser tratado. Então o povo está cansado disso. Então eu acredito que aqui no caso de Rio Preto, esse clamor é algo meio que preventivo. A pessoa está achando que está acontecendo isso lá.
Outro dia nós tivemos aqui o doutor Pelarim, nós até falamos disso, ele disse que, mais ou menos como o Renato Pupo disse, que já existe lei, seria um bis in idem e tal. Mas olha, eu fui com ele numa escola, lá no bairro Nova Esperança, e o que a gente notou? Olha, uma péssima a situação do ensino, péssima. Então, o aluno não respeita o professor, de jeito nenhum. A qualidade do ensino está péssima. Nós vimos lá aluno de 12 anos semi-analfabeto. Eu vi o caderno do menino de 12 anos semi-analfabeto. Nós temos essa política aí do governador de não reprovar aluno. Então, o aluno está preocupado se vai reprovar ou não. Ele chega na 6ª, 7ª série analfabeto. Então, isso sim que nós temos que nos preocupar. Nós temos que valorizar o professor de novo. A gente se lembra, nós temos mais ou menos a mesma idade, como a gente respeitava o professor, né? Como antigamente a pessoa, quando ia reprovar, ele ia para o ensino pago, porque lá ele pagou, passou. Hoje acontece o contrário. A pessoa está no ensino pago, quando vê que vai reprovar, teve pessoas da classe da minha filha que saiu agora, em novembro, para o público para não ser reprovado. Então, inverteram-se as coisas. O público ficou de péssima qualidade. Né? As coisas estão invertendo. Agora, uma coisa que precisa fazer é dar prioridade para a educação, para o ensino. O professor está muito desvalorizado, tanto financeiramente, o salário é ridículo, né? Mas também a qualidade do professor foi caindo também. Foi caindo. Agora, gente, o professor, ele tem uma função primordial, fundamental, não só na formação do aluno, o estudo que é passado, mas também na formação de caráter, pelo exemplo, pela retidão. Não tem como dissociar isso. O professor, ele está ali, às vezes pergunta um assunto fora, ele fala, não, isso eu não sei. Não existe isso eu não sei. Eu não vou falar sobre isso. Fala, mas eu me lembro de grandes professores que eu tive, do Joaquim Lúcio, e, bom, se eu falar aqui do Hortência, se eu começar a falar, vou ser injusto com quem eu não falar. Mas, assim, que quando falava, a gente ficava quietinho, ouvia, porque ia falar uma coisa que ia ser proveitoso para a gente. Ensinamento. Muitos alunos, os pais mais simples, que nem lá na periferia é comum, o pai está preso, a mãe, às vezes, não sabe quem que é o pai, é criado por avô, a condição horrível. Então, aquela pessoa não tem outra pessoa que não seja o professor para tentar ajudar um pouco, porque em casa não tem. Né? E sem contar, eu também volto a falar, vivi isso muito na polícia, que os pais hoje deixam por conta da escola. Não querem assumir a responsabilidade. Né? Às vezes eu aprendi um menor, chegava na casa dele, o pai fala, pelo amor de Deus, dá um jeito nesse menino que eu não aguento mais. Pô, peraí, não aguento mais não, você é o pai, você tem que aguentar. Ué, colocou no mundo. Né? Bom, então eu acho que, só para querer colocar a minha opinião aqui, é o seguinte, tem que haver regramento? Tem. Exageros, principalmente com o mais jovem, não pode querer falar de ideologia de gênero, falar de homossexualismo, nada contra o homossexualismo, mas espera um pouquinho, não vamos ensinar isso também. Né? Então, eu queria novamente passar a palavra para o Manuel, que eu penso realmente nisso, que no caso aqui de Rio Preto, e eu sempre tive uma mentalidade prevencionista, né, para que a gente não tenha essas aberrações que a gente vê em outros lugares. Eu acredito que é mais ou menos isso, não é, Manuel? A pessoa está preocupada mais pelo que vê na televisão do que vê pessoalmente. Sem dúvida. Essa situação da educação é obrigação dos pais, dos responsáveis, isso tem que ser assumido de verdade, como um projeto de vida. Colocar uma pessoa no mundo é uma situação um pouco além da sua casa, isso tem decorrências para a população em geral. Você criar um marginal, você está atrapalhando todo mundo, não é só você. Então, um projeto de filho é um projeto um pouco além da sua casa. E isso não pode ser delegado para a escola, não. A formação do filho tem que sair de dentro de casa. Eu tenho 2 filhos e posso dizer, sem o menor constrangimento, eu acompanhei tarefas e trabalhos desde a pré-escola até a formação em nível superior dos filhos.
A gente fazia trabalho juntos, a gente fazia leitura juntos, debate juntos, faço isso até hoje. O meu filho mais velho já é formado, trabalha comigo e a gente tem debates acadêmicos até hoje. Acho que isso faz parte da formação dos filhos. Nunca me preocupei com nenhum tipo de assédio, de doutrinação. Eles estão preparados, mas a gente sabe que não é assim. Na média não é assim. Eu espero que esse projeto, como a gente estava conversando antes aqui, não sirva só para colocar ou não o cartaz na escola, mas sirva como uma forma de conscientização da necessidade dos pais de darem a formação correta dentro de casa, de acompanharem o que acontece no material didático, no material escolar dos filhos, que eles estejam presentes, como o vereador já falou, estejam presentes na discussão da programação escolar, entendam o que acontece, participem da escola, estejam lá perto. É difícil um humilhante, uma pessoa que queira se aproveitar daquelas crianças, fazer isso diante de uma escola onde os pais são presentes. Eles dominam a escola, os pais dominam a escola, eles imprimem na escola o que eles têm em casa, se eles estiverem presentes. Se não estiverem presentes, quem perceber esse vácuo vai ocupar o espaço. E aí onde o traficante tem lado, onde o pedófilo tem lado. Entendeu? Então não dá para delegar, não. Essa é a função da família. A família tem essa obrigação social de educar bem seus filhos. Tá? Isso não é delegável. Agora, a partir daí, elementos que te permitam enxergar se esse problema está acontecendo, né, de doutrinação de qualquer tipo, eu acho válido e é por isso que é nisso que a lei se apoia. Nesses alertas que a criança possa dar, conhecedora dos seus direitos. Entendeu? Principalmente naquele primeiro momento, onde ela está vulnerável. Ela ainda não tem uma formação, mesmo que o pai acompanhe e tal, ela não tem condição de discernir o que é certo e o que é errado. Tem um adulto falando, eu sou ensinado em casa a ouvir os adultos, os mais velhos são pessoas que me merecem respeito, então se ele está falando deve ser verdade. Quando a criança já deixa de ser criança, um adolescente, um jovem, a situação é diferente. Ele já tem condição de discernir, tem condição de combater ou de se insurgir contra um assédio desse tipo. Mas na infância é uma situação bastante complicada. E é nisso que a gente se apoia. Como o vereador tinha dito, a lei é municipal e é para as escolas municipais que focam essa idade de criança. Né? As mais velhas estão no ensino estadual. Então, por isso que tem toda a aplicação no município. É porque essas crianças que são as mais vulneráveis mesmo. Pedro, eu acompanho o seu trabalho, eu sei que você está onde o povo está, né, nas periferias, sabe dos problemas de toda a ordem, né? Mas esse problema da educação, sem dúvida, é o principal, né? Sem dúvida aqui é o principal. Eu posso falar mas olha, com absoluta convicção para você. O problema de segurança aqui em Rio Preto, ele é infinitamente menor do que o problema da educação. Infinitamente menor. E os dados comprovam isso. Tá? Os dados comprovam isso. Agora, eu também vi isso aí, andava muito na periferia, prendendo ladrão e, muitas vezes ia na casa, ia na escola e via, e ficava até com dó, que muitas daquelas crianças, o professor era o último recurso. O último recurso para aprender alguma coisa que presta. Porque em casa ele aprendia tudo que não presta. Né? Olha, me lembro que no final do ano eu gostava de fazer aquela campanha, entregar presente, né? Um dia fomos entregar presente lá no Santa Clara. Os policiais se vestiam de Papai Noel, ia lá entregar, até para quebrar um pouco aquele negócio, né? Que polícia é só para prender, bater e tal. A gente queria ver que a criança veja o policial como amigo, ia lá. E uma vez uma menininha fez uma cara feia e não quis o presente, foi para lá. Eu falei, mas sabia, né? Que está acontecendo alguma coisa. Fui lá, conversei com o professor, ela falou, não, que essa semana o policial prendeu o pai dela. Entendeu? Então, era comum, principalmente lá no Santa Clara, lá no Nova Esperança, a gente via que o problema em casa era grave, principalmente tráfico, a mãe ausente, o filho ficava assim, né, à mercê. E aí o professor, muitas vezes, acaba sendo a última esperança, a última alternativa. Então, eu penso assim, o professor tem uma função importantíssima na formação do menino. Não é só, eu acho que não é só aquilo que ensina, né? Pelo exemplo, principalmente, pela retidão,
está sempre pronto ali a amparar a criança. E agora, evitando os excessos, logicamente, né? Você que está por dentro aí dos problemas da população, você deve ter visto muito isso. Sim, Coronel Vicente, é muito importante sua observação. A gente tem andado nas periferias, né, e conversado com os pais e as famílias e verificado exatamente essa desestruturação que existe, né? E daí você coloca uma questão que eu acho assim, a das mais importantes: valorizar o professor, né? Essa valorização do professor, ela é importantíssima. E eu acho que esse projeto, ele não está nessa linha. Ele não está nessa linha porque cria, isso foi o que me mais motivou a votar contra, porque ele cria uma dúvida na cabeça do professor, entendeu? Eu acho que ele não contribui nesse processo. Eu acho que poderia sim ter campanhas, tal, até para aproximar mais os pais das escolas, porque a gente sabe disso. Um percentual muito grande de pais vão lá no máximo buscar os filhos na saída ou levar quando vai, né? Mas é importante que ele converse, que ele saiba qual que é o projeto pedagógico, que ele ajude na escola. Nós começamos um trabalho, uma parceria com a escola agora, que é exatamente para isso, para que a população participe, aquela comunidade participe da vida, entendeu? Ali da escola, que tem um espaço para plantar, eles vão tentar fazer essa aproximação. Então, eu acho que é por aí que tem que acontecer. Eu acho que o diálogo sempre é necessário, os debates são sempre para servir de alerta, como você coloca, mas eu percebi nesse projeto que ele não ia ajudar nessa construção, entendeu? Então, é por isso, mas eu acho que todo o debate é válido, né? Eu não sei se você está com um tempo aí pequeno agora já, né? A gente está já caminhando para o final do programa. Eu queria aproveitar para dizer para o teu telespectador que esse projeto ele foi aprovado na Câmara, né? Não me lembro agora exatamente quantos votos, mas foi aprovado e está na mão do prefeito agora. O prefeito pode vetar integralmente, pode vetar parcialmente ou pode sancionar o projeto. Então, tem essas três opções. Se ele vetar parcialmente ou integralmente o projeto volta para a Câmara. Aí os vereadores podem aceitar o veto, que a gente chama de acatar o veto do prefeito, ou então derrubar o veto do prefeito, ou seja, não concordar e derrubar o veto do prefeito. Derrubando o veto do prefeito, o projeto vai para o presidente da Câmara sancionar. Então, aí não volta mais para o prefeito. O presidente da Câmara tem um tempo para sancionar o projeto. Eu quero já emitir uma opinião que eu acho que o prefeito tem quase que a obrigação de vetar, porque um projeto semelhante a esse foi aprovado em Alagoas, no estado de Alagoas, e foi vetado e parou no Supremo. E o Supremo entendeu, já acatou, né, um dos integrantes do Supremo, o ministro Barroso, entendeu que essa não é uma proposta que deva ser de iniciativa do chamado Poder Legislativo, ou seja, municipal, estadual, aí federal eu também tenho minhas dúvidas. Mas o que isso significa, na minha opinião? Que o prefeito ele é um cumpridor da Constituição. Se a Procuradoria, que nesse momento ele diz que está com a Procuradoria, vetar o projeto, né, automaticamente ele vai vetar e vai mandar para a Câmara, e se a Câmara derrubar, ele vai entrar com a DIN. E por que eu acho que isso tem que ser feito? Acho até que se o prefeito tiver uma opinião pessoal, essa opinião pessoal dele vai ficar de lado. Por quê? Vamos imaginar que isso seja... o prefeito sanciona esse projeto. Ou seja, então ele admite que o vereador pode interferir nas questões da educação. Aí isso dá o direito meu para mim e para os 17 vereadores de interferir na educação do município. Imagina que vai acontecer, né? Porque cada um tem uma opinião, cada um tem um procedimento. Então eu acho que, volto a dizer, o debate é salutar, mas eu acho que o prefeito é obrigado a vetar, que ele não vai permitir, porque se ele permitir, ele abre um precedente perigoso, um precedente perigoso, né? Porque eu posso achar que determinada matéria não é tão importante e que outra seja mais importante. Então existe um plano municipal que tem que ser seguido, eu volto lá. E eu acho que esse projeto necessariamente tem que ser vetado e necessariamente o prefeito tem que entrar com a DIN
caso a Câmara derrube o veto dele. Bem, não seria a primeira lei, se for considerada inconstitucional, não seria a primeira lei inconstitucional que a nossa Câmara fez aqui. Né? Vale uma ressalva aqui. Então, eu gostaria de passar essa questão aí, porque, como eu falei, eu penso assim, tem a questão legal, olha, é inconstitucional, não é, pode legislar, mas tudo bem, tem esses negócios. Mas o que eu assim, nunca gostei é das pessoas, assim, a ideia é boa, quando a ideia é boa, a gente tem que chegar a um consenso e aí depois parar, mas é isso aí, a lei não permite. Então, se a lei não permite, vão trocar essa lei. Sim. Já que se é para melhorar para o povo, vão trocar, se o povo quer, vamos trocar essa lei. Né? Eu fico aqui indignado quando a população mostra a sua vontade. Vou dar um exemplo aqui, a questão da redução da maioridade penal. 80% da população brasileira queria a redução da maioridade penal. Passou na Câmara dos Deputados Federais e foi engavetado e sacramentado, e engavetaram e sepultaram lá no Senado. Né? Aí depois você vê o Marcinho, aquele traficante lá do Rio de Janeiro, dizendo que é tudo patrocinado pelo tráfico, né? Vai saber. Bom, você está falando. Pois não. É que esse paradigma que foi citado na legislação de Alagoas, ele não é o projeto Escola Sem Partido. Esse projeto chama Escola Livre e ele mexe no conteúdo programático. Ele propõe disciplinas, ele faz realmente uma coisa que é ilegal. Tá? Completamente diferente do Escola Sem Partido, que não tem nenhuma ingerência sobre o desenho, não pode impor, não impõe matérias, não corta matérias, não mexe no conteúdo programático, nem nas grades curriculares de escola nenhuma. Isso realmente não é do município. Agora, dizer que o prefeito tem que vetar porque isso ou porque aquilo, a gente tem que pensar o seguinte: existe um clamor popular muito grande, o que legitima o projeto. Isso emana de uma vontade popular, como você tinha dito no começo, as pessoas estão revoltadas com o que está acontecendo, então ele tem legitimidade. Se o prefeito não pode se indispor com uma norma antiga e peitar isso porque a população quer, que foi quem colocou ele lá, eu acho que ele deixa de ter a legitimidade de estar representando essa população. A obrigação, em termos, ele tem que entender o que é que está acontecendo. Até sugiro ao procurador municipal que faça essa leitura do ADIM da legislação de Alagoas, vai ver que é outra legislação completamente diferente, e com aquela eu concordo, que ela é inconstitucional mesmo, tá? Mas o prefeito tem que analisar esse caso sob esse ponto de vista. Nós temos, para você ter uma ideia, o vídeo daquela audiência pública teve 1 milhão de visualizações. Nós não temos 1 milhão de pessoas em Rio Preto. Como é que nós conseguimos isso? Porque a população, em peso, está preocupada com o assunto. Você não teve nada desse tipo em votação na Câmara que tivesse tanto apelo. Então não dá para dizer que isso não é legítimo, que isso não vem das entranhas da sociedade. Vem. Isso tem legitimidade. Precisa ser debatido. Precisa ser melhorado. Concordo, tudo pode ser melhorado, tudo precisa ser estudado. Agora, não acho que isso imponha ao prefeito uma obrigação de veto em absoluto. Olha, eu fico muito contente, assim, quando, tipo, você falou 1 milhão de pessoas visualizaram aquilo lá. Eu queria tanto, mas eu ainda sonho com isso, que a população faça valer a sua vontade. Tá? Porque eu tenho dito aqui, tenho até medo de ficar repetitivo, que o Brasil não é um país só de vagabundo, não. Não é possível que aqui só tem vagabundo. Aqui tem muita gente de bem, tem muitas pessoas de bem, né, que não estão mais suportando tanta corrupção, tanta violência, tanta bandalheira. Só que essa população, essa maioria de bem, eu vejo muito passiva. Esse é o fato. Eu vejo muito passiva. Esse é um fato. Você vê lá, por exemplo, lá na Espanha, na Catalunha, eles estão querendo a emancipação. Pô, vai 1 milhão de pessoas para as ruas pedir. Aqui você só vê 1 milhão de pessoas nas ruas quando é aquela passeata gay. Aí vai bastante gente. Mas quando é uma reivindicação sadia, decente, as pessoas de bem, eu vejo uma passividade na maioria da população. Então, por exemplo, está engatinhando, começou, não foi o que a gente queria, aquele debate, foi mais uma gritaria, um embate e tal, mas o primeiro passo foi dado. O povo indo até a Câmara Municipal para
discutir um assunto. Não foi, assim, um exemplo de comportamento, mas só o fato de terem ido lá para defender o seu ponto de vista, eu já achei muito interessante. Achei muito interessante. Agora, nós temos aqui alguns pensamentos pessoais, algumas divergências. Agora, toda pessoa que tem um pouco de inteligência, um pouco de coerência aqui, nós aqui estamos chegando a um consenso. Primeiro, a necessidade de melhorar a questão do professor. O professor precisa ser valorizado, precisa melhorar a qualidade do professor. Eu lembro, antigamente o professor, você olhava, ele inspirava só coisas boas. Hoje o professor inspira dó. Você olha, você é professor, ai, coitado. É mais ou menos assim. Inspira dó praticamente. Porque é uma classe muito sofrida. A minha classe também é, viu? A classe policial militar vai sofrer assim. Nunca vi, viu? A classe policial militar é sofrida igualzinha. Nós sabemos bem o que é sofrer. E outra coisa que a gente tem um consenso é a obrigação dos pais de cuidar da educação dos filhos. Hoje a gente vê tanto problema por aí, criança começando a ingerir bebida alcoólica muito cedo, usar drogas, etc. Você pode ter certeza, isso eu falo, olha, quantas vezes a gente prendia um ladrão maior de idade, ou então menor de idade, você ia lá onde estava o problema? Na família. É muito difícil uma família onde o pai e a mãe são pessoas íntegras, pessoas honestas, trabalhadoras, que são preocupados com seus filhos, que o filho vira vagabundo. É muito difícil. Olha, eu não, em 31 anos e meio de polícia, eu não me lembro um caso de ter chegado na casa do vagabundo e pegar pai e mãe decente, tal. Sempre tinha alguma coisinha. Sempre tinha alguma coisinha. Porque se a criança ela cresce tendo exemplo, tendo disciplina, tendo orientação, tendo acompanhamento e, sobretudo, amor, tendo Deus e tendo amor, ela não vai pender para essas coisas. Bom, nós estamos aí caminhando para o finalzinho do programa. Eu gostaria que os senhores fizessem uma consideração final, cada um dos senhores, começando aqui pelo Manuel. É como você disse, Coronel, a situação realmente é essa. A gente precisa dar melhores condições de ensino para o professor, a começar pelo material que a gente entrega. E o material que a gente entrega são nossos filhos. Eles precisam, de fato, ser melhores. A gente tem que melhorar essas crianças para ter condição de ter um futuro melhor. Nossos problemas todos se resolvem na educação. Não tem outra solução. Vicente, aproveitar esse último minuto, né, dizer que Rio Preto tem um diferencial. Nós temos uma rede de professores, na sua grande maioria preparadíssima. Nós temos professores, mestres, doutores na rede municipal. E também a faixa salarial de Rio Preto, com certeza, é diferente de muitas cidades e tem um nível bom. Um nível, né, se você pegar o nível salarial, é importante também. Um nível assim, que o professor consegue realmente se dedicar. Eu acho que precisa melhorar as condições de trabalho, algumas coisas, mas é importante dizer isso. Eu acho que isso, dificilmente eu vejo um pai reclamar da qualidade de ensino da escola municipal. Eu acho que isso é um fator importantíssimo. Então é por isso também que a gente tem que dialogar com os professores. Talvez tenha faltado, até falei para o vereador, autor, faz uma reunião com os professores, independente de, né, tira os outros setores, faz uma reunião com os professores, ouve os professores. E quando eu faço um projeto que é para atingir um determinado objetivo, eu vou conversar com aqueles que fazem parte desse processo. Tem que falar com os pais, com a sociedade, mas tem que falar com os professores, porque poderia ter vindo uma ideia boa aí nesse sentido. Então, agradecer o espaço que você me proporciona, agradecer o Manuel, né, pelo momento também de poder fazer esse debate, que eu acho que o nosso objetivo aqui é um só. Nós queremos uma cidade melhor, uma educação melhor para os nossos filhos, e nós vamos continuar lutando por isso. Olha, exatamente nessa linha de pensamento que você disse aí, nós aqui estamos entre pessoas de bem, que têm o objetivo comum, que é melhorar o nosso país. Melhorar o nosso país. E eu não tenho dúvida nenhuma que a educação é o caminho. A educação é o caminho. Então, a gente tem que debater mais, nós temos que nos preocupar com os problemas da educação e investir mais em educação. A gente tem exemplos aí do mundo inteiro, os países que investiram na educação, a melhoria que houve foi fantástica. Pega uma Coreia do Sul, uma Islândia, o próprio Japão,
quando investi na educação, tudo começou a dar certo. E aqui a gente fala nisso, mas não tem ações concretas. Não tem ações concretas. Né? Eu comprovei isso na prática. Eu não sei se essa criança, por exemplo, que eu vi lá, de 12 anos, se ela fez a escola municipal ou não. O fato é que com 12 anos ela era semi-analfabeta. Né? Então isso precisa mudar, isso precisa melhorar. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua audiência, agradecer aqui os convidados e até a semana que vem, se Deus quiser.